Olá, aqui é o Gustavo Ferreira, sou empresário, copywriter, consultor de negócios e como você define o cliente ideal para o seu projeto? Então essa foi a pergunta do Cláudio, né? E na verdade o contexto do Cláudio foi o seguinte, ele está no começo de um projeto, né? Então ele não tem como rodar uma pesquisa, então como você define no começo de um projeto qual o cliente ideal que você quer trabalhar? Na verdade assim, se você vai começar um projeto novo, né? E não tem nada, né? Na verdade você já tem uma ideia de qual é o melhor perfil de público que vai ter ressonância com o seu projeto. Então, por exemplo, se é um projeto ligado a emagrecimento, então você já tem uma ideia que o público potencial são mulheres acima de 35 anos que estão acima do peso, por exemplo. Se quiserem deixar mais, pode até definir isso em São Paulo, né, para começar, começa um teste pequeno para depois você expandir. E como é que você define, né? Como é que você encontra informações se você está nesse momento de zero, né? Porque o que eu recomendo? Se você tem uma lista de e-mails, faça uma pesquisa com a sua lista. Já falei isso em outros vídeos, dentro dos meus cursos eu também explico isso. Você roda uma pesquisa para identificar quais são as necessidades do seu público. Nesse caso que você não tem a lista, para onde você corre? Primeiro, para a Amazon, procura produtos relacionados com isso, vê o que as pessoas estão comentando em produtos similares ao projeto que você quer atuar. Vê o que as pessoas estão comentando, o que estão dando de feedback positivo, o que estão dando de feedback negativo. Outra coisa, grupos no Facebook ou páginas no Facebook que tem o tema similar também. Então, se eu fosse entrar no nicho de emagrecimento, eu ia varrer o Facebook, tanto no Brasil quanto páginas fora, para entender o que as mulheres tanto mulheres quanto homens, né? O que eles mais estão falando, né, de bem, de mal, de necessidade em relação a esse nicho. Então, tanto nas páginas como também em grupos no Facebook. Outra coisa também é procurar... Eu gosto muito de pegar os canais tanto de sites que tem blogs, canais de notícia, e ver também quais são o máximo de notícias e comentários ligados a esse tema que eu quero trabalhar. E também eu procuro os concorrentes, eu entro na lista dos concorrentes para entender o que eles estão falando. Isso que é importante, a gente está no mundo de negócios. Se você está querendo entrar em um nicho que já tem um concorrente, você ainda está no zero, você não sabe exatamente o que vai acontecer, cara, compra o produto do seu concorrente. Entra nos grupos, né? Eu faço isso, eu já fiz isso, né? Isso não é antiético, você está analisando o mercado. Então compra o produto do seu concorrente. É caro? Tudo bem, eu já paguei $2.000 para entender como um produto funcionava, o que as pessoas estavam falando, né, para depois eu fazer uma adequação, isso para um outro projeto. Então você pode fazer isso também, isso é análise de mercado. Né? Então você tem algumas premissas, com isso você define algumas premissas. E o que acontece? Eu começo a rodar. E o que eu sempre falo, eu tenho alguns projetos que eu trabalho hoje, eu tenho algumas premissas de público. O que eu mais costumo fazer? Eu vejo qual que é o meu público potencial, eu vou onde esse público está. Então, hoje, na data que eu estou gravando esse vídeo, eu estou envolvido em um produto de relacionamentos, né, no nicho de relacionamentos. Eu vou e converso com as pessoas que têm o provável perfil similar. Eu vou e começo a conversar, uma conversa de bar, literalmente, para entender o que essas pessoas falam. Também tem outro nicho, né, ligado à advocacia. Eu estou conversando com advogados como um mero curioso. Eu já me infiltrei em 2 eventos que tinha mais de 500 pessoas. Eu não tinha nada a ver com o nicho, mas eu entrei no meio do evento simplesmente para conversar com as pessoas. Quando as pessoas conversam, quando você tem esse retorno 1 a 1, né, ainda mais elas não sabendo que você está pesquisando, as pessoas se abrem. E aí com isso você já define, você já começa a entender quais são os melhores perfis para você trabalhar. Agora, vamos supor que você definiu premissas. Então se você está no zero, você define primeiro as premissas. Depois você começa a rodar, você faz as suas primeiras 10 vendas, né, no mínimo, né, isso é o mínimo para você validar uma oferta. Conversa com os clientes que acabaram de comprar para descobrir quem são. E aí você vai entendendo, você vai refinando quem é o seu cliente ideal. Você entende os melhores perfis de clientes que estão mais aderentes, mais adequados ao seu projeto. Então, se você está no zero, só para fechar, você parte de algumas premissas,
né? Você faz uma pesquisa pela internet, se você tiver lista de e-mails é melhor, você roda a pesquisa por e-mail, você vai à internet, Facebook, Amazon, blogs, notícias, comentários, seja lá o que for, para entender o que as pessoas estão falando. Entra no mundo do seu concorrente, compra os produtos, entra nos grupos do seu concorrente e principalmente conversa com as pessoas. Depois com essas premissas, você cria a sua oferta e vende. Vende pelo menos 10 cópias do seu produto. Você vendeu 10 cópias, oferta validada. As pessoas tendem a pagar por isso. Então você entende qual que é o melhor perfil, que perfil de cliente você está atraindo. E aí depois você volta, né? Esse perfil de cliente que eu estou atraindo está aderente ao que eu quero? Porque, por exemplo, eu, Gustavo, na Copcom, teve uma época que eu comecei a atrair muitas pessoas com um perfil que eu não gostava, que eu não queria. Eu comecei literalmente a cortar. Daí comecei a deixar claro nas minhas comunicações para que essas pessoas com esse perfil específico não são para entrar, eu não quero vocês. Né? Então, isso faz muita diferença também. Eu trabalho com uma linha de produtos físicos que tem um perfil ideal de pessoas, né, que tendem a comprar mais. Né? Então, novamente, eu parto de premissas, né, e eu parto para a realidade. Eu converso com as pessoas e vejo o que o mundo real me traz. Né? Então, esse é o processo para você definir seu cliente ideal. Se você não tem nada, parta da premissa e corra para validar essa premissa. Isso é o mais importante de tudo. Okay? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva no canal, tem um botão aqui embaixo e aqui em algum lugar vai ter um link para você acessar o livro de ouro dos gatilhos mentais com estratégias provadas de negócio para você aplicar e começar a ter resultado a partir de hoje. Ok? Então, grande abraço e até mais.